Olá, amados, a paz de Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Marcos Gregório, mas deixa eu mostrar essa camisa para vocês, né? Eu só não tentei abaixar mais o celular para não dar problema depois. Olha só essa aqui, amados, a obra de Yahweh, né, de Deus Yahweh, é esta, que creiais naquele que ele enviou, né? Aí isso está escrito em João 6,29. E aí eu coloquei aqui embaixo: conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. E aí que ir a templos físicos e praticar atos religiosos definitivamente não são as obras de Deus, né? Então, olha só que lindo. Eu amei essas camisas, né? Ainda tem outras ainda que eu ainda vou gravar. Tem mais outras 3 que eu ainda não fiz vídeo com elas, que eu vou fazer, né? Ainda por esses dias, né? Ainda vou fazer mais, né? Então é isso aí, o negócio é a gente propagar a verdade e anunciar o nome Yahushua. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Marcos Gregório. Deixa eu colocar aqui para vocês, vamos lá. Ó, vocês estão vendo que mesmo eu não mexendo no celular, né? Ele já não está funcionando direito, né? Uma pena. Ai, que pena, gente, que pena. Deixar assim mesmo, né? Já tá com problema mesmo. Tem que comprar outro negócio desse, né? Olha lá, ó. Tá com problema mesmo, uma pena, gente. Muita pena mesmo, né? Ah, deixa eu botar assim pra ver se melhora, né? Não, assim vai ficar pior. Assim vai ficar pior. Eu vou comprar outro, essa semana eu vou comprar outro, né? Então essa semana eu compro outro. Vamos deixar assim mesmo? Ah, é muito chato. Não vai dar por causa da luz, né? Vamos lá, deixa eu tentar segurar assim pra gente continuar. Vamos continuar, amados. Levar para um lugar calmo, que vai te levar, oh meu Deus, aleluia. Mas pastor, por que Deus não faz logo rápido? Se ele fizer muito rápido, você e eu não descobriremos. Comercial, né? Como sempre. Shalom, meu nome é Radaz e eu sou professora do nível 1 no Rose Instituto de Hebraico. Oh, meu pai, cadê? Acreditamos que o hebraico é mais do que apenas um... Primeiro, Ô filha, esse hebraico aí não é hebraico, é disso, eu tô fora, né? Então veja bem, amados, eles sempre falam isso, né? Que a gente tem que confiar e tal, para falar que Deus ele tá conosco e tal, pelas lutas. Por quê? Porque eles sabem perfeitamente que essas lutas que eles estão falando, que eles falam que é problemas assim, tipo provações, que são problemas cotidianos que eles botam como provações, eles sabem que isso, cada um passa por isso. Então eles tentam passar para o evangélico, que os evangélicos estão na prova. Só que isso não é verdade. O que acontece é que isso são problemas que cada um de nós enfrenta, né? Gente, eu vou deixar assim mesmo, desculpa, tá? Mas vou deixar assim mesmo, é uma pena. Mas vou deixar assim. Então vocês vejam que são problemas que cada um de nós enfrenta. Então ele vai e fala que Deus ele permite que a gente passe por um certo tempo esses problemas para a gente fortalecer, para a gente ter a vitória ser melhor, porque a vitória sem luta não tem graça, que quanto maior a luta, melhor a vitória, entendeu? Então eles sempre tentam assim engabelar o povo, enganar o povo nessas gaiolas, né? Como está escrito mesmo, né? Que eles prendem numa gaiola, né? Que está escrito isso, acho que é Jeremias, né? Que está dizendo como gaiolas, quer ver? Acho que é em Jeremias que está escrito isso, deixa eu ver. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Como gaiolas. Aí aqui, deixa eu botar aqui, ó, Jeremias, Bíblia, que eu não me lembro mais como é que é o versículo. Eu acho que eu vou até fazer aqui, ó, Jeremias 5:27. Eu vou até fazer, amados, uma blusa com esse versículo. Jeremias 5:27. Entendeu? Vou fazer uma blusa com esse versículo, tá aí. Vou colocar também na capa. Isso aqui é o que eu tô lendo, Gálatas 2, para poder botar nas camisas também,
Então, vamos lá. Jeremias. Opa, pera. Vai para cima ali. Cadê? Aqui, Jeremias, espera. Ó, Jeremias 5:27, olha o que acontece, amados. Então, eles falam essas coisas para a pessoa evangélica, que o evangélico pensa que eles estão na prova. Não, eu estou passando por esse problema porque eu estou na prova, que Deus está provando a minha fé, sabe? Isso não existe, né? Isso não existe. É a mesma coisa as pessoas falaram, não, porque Deus está me tentando, porque tem pessoas que falam que Deus está tentando. Isso não existe, amados. Yahweh, ele não tenta ninguém. Ele não pode ser tentado, ele não tenta ninguém. Então, cada um é que faz a escolha, né? A sua escolha. Então, vocês vejam assim, ó, assim como uma gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas. É por isso que eles são poderosos e ricos. Vocês vejam bem. Olha, vou botar até mais aqui, ó, para a gente ver. Porque está falando de mais coisas aqui, olha. Vamos botar até o 28. 26 ao 28. Ô, meu pai, pera. Cadê 26 e 28? Veja bem, amados. Acho que está dando para ler, né? Então, aqui, ó. No meio do meu povo existem homens maus. De quem que Jeremias está falando? Está falando desses homens que são líderes religiosos, tá? Por quê? Porque o povo dele está nesses templos, nessas gaiolas, que aqui Jeremias vai falar que são gaiolas, que prende o povo. Então vocês vejam, são como pessoas que armam arapucas para pegar passarinhos, mas as armadilhas deles são para pegar gente. Assim como uma gaiola está cheia de pássaros, também a casa deles está cheia de coisas roubadas, não é? Porque estão roubando dízimos, dizendo que é dinheiro, sendo que nunca foi dinheiro. É por isso que são poderosos e ricos, e estão gordos e bem alimentados. A maldade deles não tem limite, não defendem a causa dos órfãos, nem se importam com os direitos dos pobres. Então vocês vejam que é isso que acontece. E aí o que acontece? Aí o Marcos Gregório, ele vai falar aqui que as pessoas estão passando por problemas, tipo assim, não, olha, a gente passa por problemas, vocês estão passando por problemas, mas isso aí é para enriquecer a fé de vocês, é para vocês aumentar mais a fé, é para a vitória de vocês ter mais assim, conquistada, né? Que vocês vão falar assim, nossa, minha vitória foi grande, Deus me deu vitória. Mas isso tudo são problemas físicos, cotidianos, problema dessa vida temporal, amados, que não tem nada a ver com o espírito. Então vocês vejam que são pessoas que iludem, que falam fábulas, como o próprio apóstolo disse, são fábulas que eles falam, mentiras, para enganar o povo, nessas gaiolas. Quais são as gaiolas que o profeta Jeremias está falando? Aqui, ó, templos de pedra. Que eles pegam o povo como se fossem passarinhos, mas são gente. Então vocês vejam bem como é que são as coisas. Vamos continuar. Somos. Segundo, qual é a nossa força? Terceiro, nós achávamos que não poderíamos suportar. E se fosse verdade, você no mínimo ou já teria se matado ou já teria voltado para o mundo. Mas você permanece. Por quê? Porque a força do Espírito Santo que está na tua vida te fortalece cada dia. É na segunda. Então vocês vejam, a tua força faz você não ir para o mundo. Esse não ir para o mundo que ele está falando é sair da igreja, se desviar, porque eles falam que o desviado é aquele que sai da igreja e vai para o mundo que é fora da igreja. Só que na verdade os desviados, amados, são aqueles que estão aqui, nesses templos. Por quê? Eu mostro para vocês por que eles são desviados, veja bem. Olha o que diz aqui em Provérbios. Quem são os desviados? Vejam, ó, Provérbios, cadê você, Provérbios? É porque eu tô numa posição aqui, amados, que tá difícil de eu... aqui, ó, eu botei aqui para ficar mais fácil para ver para ver, né? E aí eu tô tendo dificuldade aqui, uma certa dificuldade para mexer aqui por causa do celular, a posição do celular, tá? Mas vamos lá. Ó, Provérbio 21:16. Olha quem são os desviados. Quem estão desviados?
O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Ou seja, qual é o caminho do entendimento? É o caminho do Espírito, é Yahushua, porque Yahushua é o caminho, e ele que nos leva para o Pai, e o Pai nos enche do Espírito. Então Yahushua é o caminho, aquele que se desvia do caminho que é Yahushua, que é andando no Espírito, na congregação dos mortos repousará. Por quê? Porque as pessoas estão mortas no entendimento, repousando nesses templos físicos que são gaiolas, que são congregações dos mortos. Então, vocês vejam que ele está falando, o Marcos Gregório aqui, que a pessoa que não desiste, que tipo, a pessoa que vai para o mundo persevera, que não vai para o mundo, ou seja, a pessoa que está na igreja, que não vai para o mundo, porque eles botam o mundo como as pessoas que saíram da igreja estão desviadas, então estão no mundão. Que eles falam são mundanos e estão no mundão, né? Só que, na verdade, quem está desviado é aquele que vai no templo físico, adorar um Deus falso, porque o verdadeiro não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, esses aqui são os verdadeiros desviados, a começar por esse aqui, ó. Porque esse aqui é desviado do caminho do entendimento, está no físico, toda a pregação dele é tudo no físico, problemas cotidianos que eles botam como provas, como prova que a pessoa está na tempestade, porque o problema é a tempestade, que Jesus acalmou a tempestade, e sendo que Yahushua não acalmou a tempestade nenhuma, ele cessou a tempestade. O local, tudo à sua volta ficou calmo, por quê? Porque a tempestade acabou, não existiu mais a tempestade. É diferente. Então vocês vejam que esse aqui, a começar por ele é o maior desviado que tem, por quê? Porque ele anda na mentira, vive no caminho da mentira e não fala a verdade. Porque a partir do momento que ele se denomina pastor, ele já está na mentira. Por quê? Porque a Escritura diz que o único pastor é Yahushua, que deu a vida pelas ovelhas. E o próprio Yahushua, João 10, diz que esses aqui, ó, são ladrões e assaltantes, vieram antes dele, tá? E que eles são mercenários, não pastores. E que eles são mercenários, as ovelhas não pertencem a eles, e eles são mercenários por quê? Porque não se importam com as ovelhas. Está escrito isso em João 10. Então vocês vejam que a começar por ele, por quê? Porque ele está desviado do caminho do entendimento e ainda anda na mentira, se denominando pastor, e sendo que o único pastor é Yahushua. Então vocês vejam bem como é que são as coisas. Vamos continuar. É na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo. Você pode até dizer como eu, às vezes, Deus, é muita dor, não estou aguentando. E ele diz, meu filho, você vai passar, você vai passar, você vai passar, você vai passar. E olha... Claro, todo mundo vai passar. Todo mundo vai ter problemas cotidianos, não é só o evangélico, e vai passar o problema, né? Uma pessoa que perde o ente querido, sente aquela dor, né? Aquela dor da perda, que é uma coisa horrível. Eu sei porque eu perdi meus pais, eu sei o que é isso. Mas passou. Sinto saudade dos meus pais? Sinto. Muita saudade dos meus pais. Entendeu? Mas passou aquela dor. A saudade ainda continua, mas não é mais aquela dor da perda, aquela coisa de, sabe, de você, parece que perdeu o sentido da vida, parece não... Eu sinto saudade dos meus pais, mas aquela dor da perda passou. Entende? Mas ele fala isso, que vai passar para quem? Para o povo. É mentira, engodo, porque isso passa, amados. Cada um que passa problema também passa. Né? A pessoa está passando por um problema cotidiano e esse problema um dia passa. Entende? Aí ele só fala isso, vai passar para quem? Para o evangélico. Por quê? Porque o evangélico tem que estar firme na igreja, não se desviar saindo do caminho da igreja, que não é o caminho de Yahushua, porque o caminho é ele, e não é a igreja, não é um templo físico, não é uma religião, mas aí ele fica, não, vai passar, é lógico que vai passar. Uma pessoa está com uma gripe, né? Aí o pastor vai falar, vamos orar. Em nome de Jesus você já está curada. Daqui a 7 dias você veio aqui para contar o seu testemunho. A pessoa chegou, olha, eu fui curada. Mas é lógico, daqui a 7 dias a pessoa foi curada porque o próprio corpo dela teve benefício, né, da cura. Porque a gripe, ela é por um momento, mas depois ela passa. Então, mas o evangélico fala, não, mas Jesus me curou. Jesus me curou da gripe.
Mas só que isso acontece com cada um. E o corpo, ele mesmo tem reações para poder combater os sintomas da gripe. Então vocês veem que são coisas hoje que eu não vejo mais lógica nisso. Sabe? Vamos continuar. Estende a mão e pega. Eu não sei qual é o nome da luta que você está passando, mas eu quero que você receba esta palavra profeticamente, pela fé, em nome de Jesus. Deus, depois dessa tempestade, poderá trazer centenas de barcos. Veja, pela fé, mas pela fé que eles falam é de você crer. Você está com um problema, você está com uma doença, então você, pela fé, você crê que você está curado, então você não pode dizer que você está com essa doença, tipo assim, olha, eu estou sentindo dor. Não, mas pela fé eu estou curado. Eu estou com uma dor de cabeça. Eu estou com uma dor de cabeça. Não, mas eu não estou com a dor de cabeça, porque em nome de Jesus eu estou curado. Gente, isso é mentira, isso é utopia. Entende? Então, pela fé, eles usam a fé é para isso. É tipo, olha, eu pago aluguel. Então, pela fé, eu não vou mais pagar aluguel. Pela fé, eu vou comprar minha casa. Só que a fé que a Escritura fala não é essa fé de você crer numa coisa e de você acreditar naquilo ali em coisas terrenas. Lógico que a gente também crê em coisas terrenas, né? A gente crê que a gente pode ter, é lógico. A gente também pode trabalhar e ter uma casa e conquistar, não é somente evangélico. Mas veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, a pessoa, ela paga aluguel, né? Então ela quer ter uma casa. Então ela vai trabalhar, vai juntar o seu dinheirinho para comprar a casinha dela. Isso é fé? Até é fé, tá certo? Só que é fé em coisas terrenas. Só que a fé na Escritura, quando a Escritura fala de fé no Espírito, quando ele fala assim, nós não vivemos por vista, nós andamos por fé e não por vista, não pelo que vemos. Essa fé não é fé tipo, você tá pagando aluguel, então você crê, você já vê você com a casa. Tá certo? Você já vê, não, eu já me vejo com a minha casa própria. Só que não é isso a fé na Escritura. É lógico que isso também é fé. Mas a fé na Escritura é assim, você não vive pelo que você vê, mas pelo que você crê. Ou seja, você é o templo. A Escritura diz, nós somos o templo do Espírito. Então, eu não vou a um templo físico, por quê? Porque eu sou o templo. Eu creio que eu sou o templo. Então, eu me vejo como o templo do Espírito. Então, se eu sou o templo, o que eu, templo do Espírito, vou fazer num templo físico? E a Ruxa, o pastor, o único pastor. Então, e a Ruxa é o meu pastor, então eu não vou ver um líder religioso pregar fábulas, mentiras, por quê? Porque esse aqui não é líder religioso, esse aqui é líder religioso, não um pastor, o único pastor é a Ruxa. Então, essa é a fé na Escritura. É de você crer, de você não ver, mas você no entendimento você crê. Entende? É lógico que a gente pode crer sim, que a gente vai ter uma casa, eu quero ter uma casa para sair do aluguel, eu creio que vou ter uma casa para sair do aluguel. Isso não é pecado nenhum. Mas o pecado é você almejar aquilo e botar aquilo como prioridade e ir no templo físico barganhar com Deus que está aqui, porque não é o verdadeiro, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, e pedir aquilo como se fosse uma coisa espiritual. Porque eles botam a coisa física como espiritual, como vocês estão vendo aqui. Essa luta, essa tempestade que ele está falando é luta física, problemas cotidianos que eles passam como se fosse uma coisa espiritual, e não é. Porque o espírito, o crer no espírito, você andar por fé e não pelo que você vê, é você ser o templo e não era um templo, é você crer que a Ruxa é o pão vivo que desceu do céu e não tomar um pão, não comer um pão físico, simulando o corpo de Jesus. Isso não existe. É você crer que você está lavado pela palavra que é Yahushua, que Yahushua é a palavra que nos lava, e não tomar um banho físico num templo físico, num tanque batismal. É você crer que Yahushua é o caminho no entendimento, e não você ir no caminho de uma religião, no caminho de um templo físico. E isso é a fé na Escritura, é a fé no Espírito. Por que, amados? Porque a fé não é um caminho. A fé é um veículo que te leva para o caminho.
Tá certo? Então a fé, ele pode ser um veículo para te levar para o caminho que é Yahushua e você andar no Espírito, porque quando a gente vai no caminho que é Yahushua nos leva ao Pai e o Pai nos enche do Espírito e nós passamos a ser cheios do Espírito e andamos no Espírito. Ou a fé pode ser um veículo que te leve para o caminho do engano, que é o caminho da religião. Então a pessoa pode ter fé, tanto para a pessoa andar em Yahushua, como para a pessoa andar no caminho da religião e crendo no físico e não no espírito. Então vocês vejam que a fé é um veículo. Mas ele aqui está botando tudo físico, tudo problemas físicos, cotidianos, tá certo? Para a pessoa pensar que são lutas e que são tempestades e que a coisa que Deus está dando para a pessoa enriquecer a fé. Como ele mesmo disse, né? Que o mesmo Deus que te colocou, que te levou para a tempestade, é o mesmo que vai acalmar a tempestade. E não leva ninguém para a tempestade. Se a pessoa vai para a tempestade, que essa tempestade são os problemas cotidianos, é a escolha de cada um. E que essa escolha de cada um leva a pessoa, ou a pessoa vai ter uma vida tranquila pela escolha que ela teve, ou ela vai ter uma vida de turbulência pela escolha que ela teve. Não tem nada a ver com Yahu. É a escolha de cada um. Então vamos continuar. Até você, com pessoas passando pela tempestade, porque você terá um testemunho, oh meu Deus, você terá um testemunho para compartilhar, você terá um testemunho para dizer a elas: não foi fácil, mas eu permaneci, não foi fácil, mas eu ainda estou de pé, não foi fácil, mas eu ainda estou aqui. Né, eu até assisti, já tem um tempo que eu não assisto os vídeos do irmão Caleb, do Adorando Espírito, já tem um tempo que eu não assisto os vídeos dele. Mas ele estava falando que ele já ouviu uma vez uma pregação de um homem que ele estava falando que ele estava devendo o carro e que ele não pagou o carro e que aí depois a empresa que ele ficou devendo fez um desconto para ele e aí ele pagou o carro no prazo, né? E assim com preço de banana, entende? Então, ou seja, aí ele disse que isso foi uma vitória, né? Mas vocês vejam, é lógico que eles, os juros abusivos realmente é um absurdo, né? Esses juros. Mas aí o que acontece? Pro cara não deixar de perder o carro, né? Aí eles pegaram e botaram o carro até menos do que valia para o cara pagar. E ele botou isso como se fosse uma vitória, né? Tipo, uma pessoa acha um dinheiro na rua e, poxa, glória a Deus, eu achei um dinheiro, mas com esse dinheiro ele achou também um contato da pessoa. E aí ele vai e fala: olha, Deus ele foi fiel porque eu estava precisando do dinheiro e eu achei um dinheiro, sabe? E aí foi Deus que me deu esse dinheiro e tal. Mas a pessoa viu ali o contato da pessoa, o endereço da pessoa ou um documento da pessoa e não foi capaz de procurar para poder entregar o dinheiro. Aí a pessoa vai relacionar isso como uma bênção de Deus, que a pessoa estava endividada, então a pessoa achou o dinheiro. Gente, não estou dizendo assim, achar um dinheiro na rua, que não tem dono, que não tem um contato, que não tem nada. Eu achei uma vez uma carteira com dinheiro e tinha um contato, aí eu fui e consegui achar a pessoa e devolvi. Mas tem pessoas que crê que é bênção de Deus, que a pessoa está endividada, então foi uma bênção de Deus. Então a pessoa não devolve porque foi uma bênção de Deus, sabe? Então eles botam coisas assim, tá? Assim, não é que a pessoa, tipo assim, a pessoa faz isso de maldade, mas é porque isso aqui é uma lavagem cerebral tão grande que eles fazem com a pessoa, que a pessoa pensa que é bênção de Deus. Então a pessoa vai ignorar o contato da pessoa para poder pagar as dívidas dela, sabe? É lógico que tem uns que entregam, mas tem muitos que pensam que é bênção de Deus e que fica com dinheiro, mesmo tendo um documento de uma pessoa, mesmo tendo alguma coisa que prove de onde é esse dinheiro. É diferente de você achar um dinheiro na rua e não ter dono nenhum. Entende? É diferente. Então, vocês vejam que a pessoa vai, Deus ele foi fiel, ele me abençoou e eu consegui pagar as minhas dívidas porque eu achei um dinheiro.
sabe? Mas a pessoa ignora, né, o contato, um documento, alguma coisa que a pessoa possa encontrar o dono do dinheiro. Entende? É isso que eu estou falando. Por quê? Porque é uma lavagem cerebral muito grande que eles fazem, que as pessoas, elas não estão no espírito, elas estão no físico. Então, como elas estão no físico e elas botam as lutas, que são os problemas cotidianos que ela tem, como uma tempestade, então esse dinheiro vai ser para acalmar essa tempestade. Então Deus, ele me abençoou, eu achei esse dinheiro, então paguei minhas dívidas, acabou a tempestade, acalmou a tempestade. Entende? Então por quê? Porque é uma lavagem cerebral que eles fazem na pessoa, e a pessoa não consegue ver que é errado isso. Então vocês vejam bem, vamos continuar. Aí vocês veem que todo mundo grita e tal, mas tudo físico. Adora um Deus que habita aqui, que depende das coisas físicas. Por quê? Porque esse Deus que habita aqui, o Terron, ele não entra no entendimento. O único que habita no entendimento é Yahweh. Então ele precisa do físico para ser adorado. Porque esse Deus não é adorado no espírito. Por quê? Porque o único que é espírito e que é adorado no espírito é Yahweh. Tá? Que é adorado no espírito é Yahweh. Terron, ele precisa ser adorado de várias formas. Então ele precisa ser adorado como Buda. Aí a pessoa olha ele como Buda e adora como Buda. Aí o outro, ele é adorado como Shiva. Aí ele é adorado, né, num templo físico por um líder religioso, né? Por quê? Porque as pessoas falam, não, mas eu não sou idólatra, eu sou evangélico, não sou idólatra. Mas a partir do momento que a pessoa precisa ver um líder religioso, precisa entrar num templo físico para adorar a Deus, mesmo não vendo, já está adorando o físico. Então está adorando Deus errado. Por quê? Porque Yahweh, ele é adorado no espírito, não no físico. Então, já começa por aí. Vamos continuar. Verso 25. Jesus pergunta aos seus discípulos: onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Ele disse para mim, para compartilhar com você, porque eu não tenho... Isso. Onde está a sua fé? Por quê? Porque, como eu falei, a fé é o veículo para levar a pessoa ao caminho. Ou a Yahusha, que é o caminho do entendimento, o caminho no espírito, ou a religião, que é o caminho, né, físico. Então, aonde está a sua fé? Quando Yahusha perguntou para os discípulos aonde está a sua fé, a sua fé está no físico ou a sua fé está no espírito? Mas vamos falar aqui para ele, vamos ver o que ele vai falar da fé aqui. Aonde está a fé? Porque ele não vai falar no espírito, a fé do espírito. Mas ele vai falar no físico. Por quê? Porque ele está falando tudo físico. Ele até agora não falou nada no espírito. Até a língua que ele falou, essa língua estranha, foi físico, não foi nada de espírito. Vamos continuar. Eu só posso ler essa palavra e só o Espírito Santo é quem pode abrir os olhos do meu entendimento para eu poder compartilhar conosco. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa nessa parte e vou continuar no próximo vídeo para ver aonde está a sua fé, que ele vai falar para o povo. Porque Yahusha perguntou onde está a sua fé para os discípulos, se a fé estava para ir para o caminho do entendimento ou para ir para o caminho do físico. Mas vamos ver aqui o que o Marcos agora vai falar de aonde está a sua fé para essas pessoas que estão presas nessas gaiolas. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe, para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal e acionem o sininho, sejam muito bem-vindos, tá certo? E que a Yahusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahusha. Até a próxima.